Na tela do plantão. Amanda, como é que é isso aí, hein? As prisões aconteceram durante uma operação conjunta da DEIC e da Delegacia de Roubos, Furtos de Veículos e Cargas. O Alisson Thiago dos Santos Silva, de 33 anos, Anderson Pereira da Silva, de 25, e Alisson Clésio de Araújo Bezerra, de 35, foram presos em uma churrascaria em Marechal Deodoro. O Alisson Thiago tentou se evadir, ele abriu a porta da viatura em um dado momento e saiu correndo nas imediações ali do Iloa, na Barra de São Miguel. Foi quando aí os policiais tiveram que ir no seu encalço e tiveram que fazer uso da força para contê-lo e trazer aqui para a DEIC para fim de ser autuado. A polícia informou que o grupo atuava há pelo menos um ano. Os três são suspeitos de locar veículos em outros estados, falsificar a documentação desses carros e depois revendê-los no mercado aqui em Alagoas. As pessoas que compravam acabavam no prejuízo. O delegado disse ainda que eles já tinham sido presos anteriormente. Foi preso pelo menos 2 vezes pela mesma prática criminosa. Uma vez foi no ano de 2017, quando ocorreu a Operação Transformers. Eles foram acusados de locar e revender mais de 20 carros, ou seja, houve um prejuízo patrimonial muito grande, tanto para as locadoras como para esses terceiros que acabaram comprando esses veículos sem saber que eram veículos locados. E eles locavam os carros com os documentos falsos e daí faziam o quê? Isso, locavam os carros com documentos falsos, com cartões de créditos falsos, inclusive muitos deles foram apreendidos com o Alisson Thiago, e em seguida falsificava a documentação desses veículos. Em vez de colocar no nome da locadora, eles conseguiam transferir para outras pessoas e aí, por sua vez, revendia esses carros no mercado como se fosse um carro normal, um carro legal. Tiago Prado falou sobre os crimes que os três irão responder. Foram autuados pelo crime de estelionato, associação criminosa e corrupção ativa em relação ao Alisson Thiago. O Alisson, no momento da prisão, ofereceu aos policiais R$40 mil para responder, aliás, para se livrar da prisão. Mas, evidentemente, a gente não aceitou essa oferta e autuou ele pelo crime, de corrupção ativa. Muito bem. Olha, e voltando a falar sobre a história do taradão do ônibus, aquele sem futuro que estava assediando a estudante dentro do ônibus. Houve muitas críticas ao motorista por ele ter aberto a porta e deixado o camarada escapar. Pois muito bem, o motorista, ele ligou para cá e nós não vamos, obviamente, ele não quis se identificar, tem os motivos dele, ele não quis conversar diretamente ao vivo, por telefone, porque ele disse, olha, Laura, eu tenho inclusive receio que a minha voz seja reconhecida e aí eu possa sofrer algum tipo de represália. E ele está certo mesmo. Mas ele ligou para a gente, e disse ter aberto a porta pelo seguinte, ele não estava entendendo qual era a situação que estava ocorrendo ali no momento. Ele não sabia o que estava vendo ali e diariamente, diz ele, sou vítima de brigas, confusões, assaltos, inclusive com arma de fogo dentro do ônibus. Motorista que tem 15 anos de profissão e já vive até sem dormir direito, tá? Inclusive, desde ontem, que a vida dele se tornou um inferno, se complicou ainda mais. Portanto, está aí a explicação do motorista. Ele, na confusão, sem entender direito o que estava acontecendo, ele que com 15 anos de profissão já foi vítima de assaltos dentro do ônibus, de brigas dentro de ônibus que as pessoas, as partes envolvidas sacam armas e isso faz com que esse profissional tenha noite sem dormir. E desde que aconteceu essa história aí, desde que o vídeo viralizou, ele disse, olha, minha vida complicou mais ainda, eu não tenho conseguido dormir direito. Abri a porta, rapaz, porque não estava entendendo o que era que estava acontecendo. Poderia muito bem ser mais uma daquelas brigas com arma dentro do ônibus e numa confusão dessa pode sobrar para qualquer um. Por isso, eu tomei a iniciativa de abrir a porta. Tá aí, então, portanto, a explicação do motorista. A gente deixa aberto aqui agora também para essa jovem, para a estudante, se ela quiser
falar com a gente, para aquela mulher que diz ser filha da esposa do acusado ali, no suspeito, que ela disse que ele já assediou os filhos dela também, está aberto aqui, para ele também, para os caras que estavam no ônibus também, que não fizeram nada. Se falaram, não fiz nada por isso, por aquilo outro. Pô, meu irmão, fique à vontade. O Plantão Alagoas é uma casa de portas abertas, tá certo? E nós aqui queremos sempre que a justiça impere. A gente não quer ser injusto com ninguém. E equipes da Divisão Especial de Investigação e Capturas, a DEIC, conseguiu prender um homem acusado de tentar matar a ex-companheira ano passado lá no bairro do Vergel do Lago. Na época, a vítima era menor de idade, ficou internada em estado grave. As informações com Amanda Dantas na tela do nosso plantão. Amanda, é com você. A vítima, uma adolescente, ela passou dias internada e a DEIC bota na cadeia agora o responsável pelo crime. Foi lá no Vergel do Lago, bairro do Vergel, e esse rapaz aqui agora vai responder pelo crime. Amanda, conta pra gente na tela do plantão. No bairro Benedito Bentes, ele era considerado foragido da justiça por tentativa de homicídio. De acordo com a polícia, Jackson agrediu e tentou matar a ex-companheira, Claudeane Carine, que na época era menor de idade. Tudo aconteceu no meio da rua, no bairro do Vergel do Lago. Claudeane foi socorrida pelo SAMU e chegou a ficar em coma no Hospital Geral do Estado devido aos graves ferimentos. O delegado Fábio Costa disse que desde essa época ele fugiu e ficou um tempo em São Paulo. Quando ele voltou para Alagoas, a polícia conseguiu localizá-lo. Nós temos aqui na DEIC a seção de capturas, que serve justamente para localizar indivíduos foragidos da justiça e dar cumprimento a esses mandados de prisão. Após fazer algumas pesquisas, alguns levantamentos de campo, algumas investigações, a equipe da capturas aqui da DEIC conseguiu ter a posse do endereço do Jackson Germano dos Santos, né? Foi até o local, verificou a procedência dessa informação e confirmou que ele estava lá, deu voz de prisão e o conduziu até a sede da DEIC. O Jackson, que responde a uma tentativa de homicídio, que agrediu e espancou, tentou assassinar covardemente a sua ex-companheira no ano de 2017. Ela que inclusive foi socorrida, foi para o HGF, ficou na ala vermelha lá por algum tempo, mas graças a Deus se restabeleceu. O Jackson responde por essa tentativa de homicídio na 9ª Vara Criminal da capital perante o Tribunal do Júri. Parabéns, portanto, aí a DEIC por botar esse camarada, esse agressor de mulheres na cadeia, que responde inclusive já por homicídio. Então tá aí mais um tirado de circulação. Voltando ao caso do taradão do ônibus, a SMTT emitiu uma nota dizendo o seguinte, olha, sobre o caso de suposto assédio sexual registrado no transporte coletivo, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, SMTT, informa que já solicitou a abertura do processo administrativo à empresa que faz a linha 607 Eustáquio Gomes Iguatemi, para que a conduta do motorista seja apurada, para formalizar a denúncia sobre o agressor. O órgão orienta que a população ligue para o Disque Denúncia na Polícia Militar no número 181. Essa a nota emitida pela SMTT e nós falamos agora há pouco com o motorista, ele se explicou dizendo que por não entender direito o que estava acontecendo, preferiu abrir a porta no sentido de evitar até que uma tragédia pudesse acontecer dentro do ônibus. Olha, mais uma obra da Casal vem causando aí transtornos a moradores em Maceió. Isso lá no bairro do Tabuleiro, na rua Vasconcelos Duarte. Os moradores estão aguardando a reconstrução do calçamento. Quem mandou o vídeo para a gente foi o Cristiano e a gente acompanha agora o seu vídeo, Cristiano, aqui na tela do plantão. Essa aqui é a primeira casa da rua Vasconcelos Duarte, viu? Que a Casal foi a benfeitoria. Muito bem, botou água. Agora consertar a calçada, né? Ele quebra a calçada da gente e não vai consertar.
Olha a rua, a situação da rua. Olha como tá. Os dois lados da rua. Isso é uma besteirinha de nada, viu? Comecinho. Aqui, ó. Olha, pra gente entrar dentro de casa é o maior sacrifício pra entrar dentro de casa. Olha o buraco aqui, ó. Olha a prefeitura. O Eliette Cardoso França. O vizinho com a Vasconcelos Duarte. Mais de mês. Nós quer saber o dia que a casal vem aqui ajeitar nossa rua. Olha. Aqui, ó. Olha a situação da rua todinha. Cristiano, estamos aí, portanto, aguardando também o pronunciamento da casal a respeito de uma resposta para vocês aí na Vasconcelos Duarte, tá certo? Muito obrigado pela confiança no nosso plantão. Se você tem um vídeo para mandar para a gente, está aqui o número 98721-4085, esse é o nosso canal, nosso número no WhatsApp, 98721-4085. Pode mandar o vídeo que a gente prontamente mostra aqui no nosso plantão Alagoas. E olha só, 5 pessoas foram presas, entre elas um policial militar, acusado de participar de uma quadrilha que comercializava armas aqui no estado. Uma força-tarefa entre a Segurança Pública Estadual, Ministério Público de Alagoas e Polícia Rodoviária Federal apreendeu ainda 8 armas de fogo. Amanda Dantas com as informações na tela do nosso plantão. Amanda. 5 pessoas foram presas, entre elas um policial militar, durante uma operação realizada hoje no município de Atalaia, região metropolitana de Maceió. Essa operação foi realizada por agentes da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, policiais rodoviários federais e policiais militares do BOPE. O grupo cumpriu 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital, após uma representação do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que é do Ministério Público. De acordo com a polícia, essas pessoas, elas são suspeitas de comercializar ilegalmente armas e munição. Os presos foram identificados como José César Cardoso, Carlos Antônio Gomes da Paz. Outro homem foi identificado como Cisso e outro apenas como Zé Dalela. A identidade do policial militar, que também foi preso durante a operação, não foi divulgada. Amanda, como eu fico triste quando vejo um policial envolvido nesse tipo de situação, mesmo até porque uma arma dessas aí pode ser usada contra ele ou contra um policial, um colega dele, ou até mesmo contra alguém da família. Triste mesmo. Olha, moradores do Conjunto Mutirão, em Xanda da Jaqueira, cobram pavimentação e saneamento das ruas do bairro. Moradores aguardam providências da Prefeitura de Maceió há mais de 3 décadas. 10, 20, 30 anos. Amanda Dantas, na tela do plantão, conta essa longa história pra gente. Vai! Era para ser uma solução, mas acabou tornando um problema. Um bueiro para a água escoar, mas acidentes têm sido registrados aqui. Tem muito menino nessa rua aqui, ó. Aí eu brincando aqui, aí passa que um empurra o outro, caiu aí dentro, aí puxou o menino para puxar ele, tudo melado de lama e saiu para casa. Isso é de 5 anos. O problema se repete em vários trechos da avenida principal do Mutirão. Aqui vivem cerca de 1.600 pessoas. Gente que é obrigada a conviver todos os dias com a falta de estrutura. Um dos problemas, ruas sem calçamento. Dona Maria José vive aqui desde a fundação do conjunto, há 30 anos. Lá se vão 3 décadas convivendo com os mesmos problemas. O que a gente mais pede aqui é que esse conjunto seja calçado. Isso incomoda vocês de que forma? Demais, a poeira. É uma poeira terrível. Tem o zondo aqui, que é o terminal, quando o zondo faz a volta ninguém aguenta com a poeira. Aí no verão é poeira, no inverno é a lama. Cansado de esperar pelo poder público, seu Pedro resolveu, por conta própria, tomar uma atitude em relação à falta de calçamento da via onde ele mora. Eu sempre que posso coloco metralhas aqui nos buracos para evitar justamente quando chove o alagamento aqui na porta de casa, em virtude de ficar tudo alagado aqui. E não é só isso, esgotos sem tratamento estão por
toda parte, perto das casas, das escolas, um problema antigo e que, de acordo com os moradores, a prefeitura já sabe. Diz que vai mandar a equipe, que já está sabendo do caso, não sei o quê, mas só quer fazer 31 anos. Eu, como morador aqui da Xana do Jaqueira, moro há 45 anos na rua, eu me senti envergonhado, que daqui mora 1.600 pessoas, tem muitas crianças, muitos idosos, a poeira, quando está no verão, a poeira, e quando chove a lama. É um caso de saúde. É um caso de saúde. Olha, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que vai realizar um levantamento das demandas do conjunto mutirão lá em Xana da Jaqueira e assim avaliar as possibilidades técnicas e orçamentárias de obras de pavimentação no local. E aí não foi divulgado um prazo para que isso aconteça, tá? E no próximo fim de semana, o projeto Olhinhos Felizes vai beneficiar cerca de 500 crianças carentes de escolas públicas aqui de Maceió com exames e doação de óculos corretivos. A ação é uma iniciativa do Instituto da Visão com parcerias. E a Amanda Dantas traz os detalhes para a gente. Amanda, na tela do plantão, notícia boa, hein? Atendimentos oftalmológicos, distribuição de óculos, um dia de lazer e recreação. Essas são algumas das atividades que vão estar sendo realizadas no próximo sábado no projeto Olhinhos Felizes. Ao meu lado, a médica Cristiane Calheiros, que é oftalmologista e pediatra, não é isso? Doutora, qual é a importância, né, desse evento e também como as escolas podem perceber quando a criança está com algum problema de visão? Nós temos esse projeto aqui no Instituto, é a 18ª edição desse projeto, e o projeto visa o quê? Avaliar as crianças geralmente de algumas escolas que foram selecionadas, que entraram em contato com o Instituto, para dar um suporte nessa questão da criança que às vezes apresenta o quê? Dificuldades escolares que pode passar despercebida e serem causadas por alterações oculares que são tratáveis. Então, nesse dia, a gente faz exames oftalmológicos completos, para a gente visando o quê? Se houver a necessidade dessas crianças de uso de óculos, a gente consegue os óculos, vai ser doado por uma ótica do local, e essas crianças elas vão ser corrigidas, vão sair daqui recebendo os óculos para correção. Muitas crianças apresentam algumas queixas na escola, dor de cabeça, dificuldade de enxergar o quadro, e que às vezes pode ser percebida na escola, mas também pode passar despercebido. Então, nessa fase escolar, né, uma fase de alfabetização, é importante que essas crianças façam esses exames e que sejam tratadas. Não só a necessidade de óculos, nos exames que a gente faz aqui no Instituto, nos outros anos que já fizemos, a gente faz diagnóstico de outras patologias oculares também. Às vezes que precisa de um tratamento cirúrgico, então essas crianças vão ser encaminhadas para o tratamento cirúrgico. Precisa do tratamento clínico, nós vamos prescrever as medicações e, às vezes, muitas das crianças realmente têm uma dificuldade muito grande e só conseguiam usar os óculos, fazer essa correção a partir do momento do exame. Qual a importância do tratamento e também da correção ser feita assim, nessa fase, né, que ela é criança ainda? A criança, ela desenvolve a visão entre 0 e 8 anos de idade. Tá? Então, às vezes, erros refrativos, que são corrigidos com o uso dos óculos, ela pode fazer com que a criança não tenha o desenvolvimento visual completo. Tá? E se a gente não prescrever, não tratar nessa fase entre 0 e 8 anos de idade, a maior parte desses casos a gente não vai conseguir desenvolver visão depois. Então, por isso é importante fazer o exame da criança, o exame oftalmológico da criança, para que a gente não tenha depois nenhum tipo de erro refrativo, de perda visual que não vai poder ser corrigida. Doutora, e na ação desse ano são alunos de escolas públicas, ONGs, quantas crianças vocês pretendem atender? Em média, 500 crianças. Nós vamos examinar este ano de 2018. Né? A 18ª edição, a gente já tem realmente, nesse período todo que a gente vem fazendo esses exames, a gente sempre tem uma quantidade boa e a gente sempre fazemos realmente diagnósticos e foi doado os óculos para essas crianças nos outros anos que nós fizemos. Este ano como vai ser sábado, dia 18, agora de agosto, as vagas já foram preenchidas, mas a gente tem que orientar a população de que se existir alguma escola que tenha interesse, alguma instituição de caridade que tenha interesse em inscrever essas crianças, que entrem em contato com o Instituto da Visão, para que a gente possa programar para que essas escolas sejam atendidas nas futuras campanhas. E
E essa inscrição, ela pode ser feita pelo e-mail, olhinhosfelizes, tudo junto, @institutodavisão-al.com.br. Doutora, muito obrigada por suas informações. Amanda Dantas para o Plantão Alagoas. Obrigado, Amanda. E olha só, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Zênia Oliveira, ela que é chefe de operações lá da 2ª Delegacia da Mulher, no Salvador Lira, que está responsável pelas investigações sobre aquele caso que aconteceu dentro do ônibus, que a gente já conversou muito aqui a respeito, e a gente agora vai procurar saber como anda esse caso no âmbito da Polícia Civil. Zênia, boa tarde, muito obrigado, viu, por vir aqui conversar com a gente. Gostaria de saber de você como está nesse instante, a primeira pergunta, a investigação a respeito desse, se é que já há uma investigação. Boa tarde. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, vale ressaltar que a importunação ofensiva ao pudor, que foi o que aconteceu com essa vítima, ela necessita de representação. E gerará com essa representação um termo circunstanciado de ocorrência, onde a pena máxima é de até 2 anos. Porém, no último dia 7, o Senado aprovou um projeto-lei que, se este for sancionado pelo presidente da República, será agora um inquérito policial. E se, dependendo da circunstância, se acontecer como essa vítima, como ocorreu, e o autor ser pego, será flagrante. Nesse instante, Zênia, a gente até chama a atenção para um fato interessante e importante no caso. A vítima, ela não procurou a delegacia, portanto, não tem a representação, o caso não pode sequer ter andamento caso a vítima não vá à delegacia para fazer essa representação, né? Exatamente. Nós estamos, depois que tomamos conhecimento, estamos aguardando a presença da vítima para fazer a devida representação e começarmos a agir. Pode ser até que ela esteja aí meio temerosa, já que ela partiu ali para agressão contra o rapaz, mas como é que fica nesse caso, Zênia? Lauro, é importante até que ela, se ela estiver nos ouvindo, o seguinte: a vítima representando, nós vamos ouvi-la, ouvir uma testemunha, porque é necessário nesse tipo de procedimento, e imediatamente vamos ouvir o autor, certo? O autor se defenderá, né? Nós temos que ouvi-lo, e se ele falar nesse assunto, aí o que é que acontece? A oitiva dele vai com esse conteúdo e o juiz deve analisar. Agora, se ele vai analisar dizendo que foi legítima defesa da vítima diante daquele ato, aí eu não posso te responder. Isso, certo? Isso. Caberá ao juiz. Quando nós estávamos aqui falando sobre esse assunto, eu até me referi aos casos que acontecem, que são até alheios ao nosso conhecimento. Infelizmente, casos dessa natureza costumam ser mais comuns do que a gente pensa, do que a gente imagina, né, Zênia? Sem dúvida. Olha, vamos dizer assim, a procura pela Delegacia da Mulher cresceu muito com a Lei Maria da Penha, claro. Foi quando a Delegacia da Mulher surgiu. Porém, a gente sabe que o número é muito maior. Porém, a mulher é muito, vamos dizer assim, ela espera muito a mudança daquele autor, a mudança de comportamento. Quando ela vê que não, ele não vai mais mudar, e ela representa. Às vezes por medo, às vezes por dependência financeira. Nós também comentamos aqui uma coisa interessante. A parcimônia das pessoas que observam um ato de covardia, uma agressão contra a mulher. Dentro do ônibus mesmo ali, a gente percebe que as pessoas não se mexem, não se movimentam, não vão em defesa da mulher. Recentemente a gente viu o caso daquele empresário que está preso e sendo acusado de ter matado a mulher. Aquela história, briga de marido e mulher, não se meta a colher, a gente não sabe, aquela confusão não é minha, então não vou me meter nela. Esse tipo de comportamento da sociedade pode acabar, inclusive, numa tragédia, não é, Zé? Pode. Agora, é bom a gente salientar o seguinte, que a ação dessas pessoas próximas deve ser de acordo com a medida da lei. Porque não é porque ele é autor que ele não pode ser vítima, certo? Então, a minha orientação num caso como esse, que aconteceu com essa vítima em especial,
era ela tentar segurar um pouco a emoção, que é difícil, eu sei, e até o motorista contar o que aconteceu rapidamente para que ele parasse próximo a uma viatura ou da PM ou da Polícia Civil, que seja, e conduzir a todos à delegacia da mulher. No caso, ela, a segunda delegacia, porque é área nossa. Deixando aqui, lembrando o seguinte, muita gente acha que o direcionamento para a delegacia da mulher é onde a pessoa mora. Não é. É onde ocorreu o fato. E este fato ocorreu na Duval de Góes Monteiro, que é a área nossa, certo? Zênia, dá para ter uma ideia assim de quantos casos vocês estão investigando lá na segunda delegacia da mulher? Tem assim mais ou menos, eu sei que são muitos casos, tem mais ou menos uma ideia, tem, Zênia? Olha, nós não temos, porque o número é tão grande. Eu quando olho nas estatísticas, geralmente na nossa delegacia, porque existem 3 delegacias da mulher em Alagoas, da mulher. Uma em Arapiraca e 2 aqui. E lá na nossa, que é o que eu posso falar, são mais de 50 pessoas diariamente. Meu Deus do céu, qual o caso mais corriqueiro? Isso. O mais recorrente é a ameaça. Ainda tem esse tipo de homem, ainda tem esse tipo de sujeito que costuma ameaçar a mulher, ou por não entender que acabou a relação, que não tem mais condições de ter um convívio, e o cara se acha dono, ainda tem gente que se acha dono da mulher. Isso é terrível. Esse tipo de gente ainda tem, né, Zênia? Existe muito e se equipara ao nível de tolerância feminina, porque eu digo sempre assim, eu vou citar aqui, pedir permissão para citar um caso de ontem, onde a Polícia Militar nos levou um autor com a respectiva vítima. Como foi que eles a conduziram? Ela estava em cima da moto, na moto com ele pilotando a moto e ela pedindo socorro desesperada à guarnição. Parou e abordou os dois. Ela disse que estava em cárcere privado e, depois das orientações da Polícia Militar, eles a conduziram até a nossa delegacia. Ao chegar na delegacia, nós orientamos devidamente, mas essa vítima, o autor estava na viatura a chamando de meu amor e ela já queria retirar a queixa. Caramba! Acontece muito isso também. A mulher, na delegacia, ela imediatamente retira a queixa. Isso é lamentável. Zênia, muito obrigado. Eu conversei aqui com a Zênia Oliveira, ela que é chefe de operações da segunda delegacia da mulher. Só para a gente encerrar, dá um número lá da delegacia, Zênia, por gentileza. Pois não, 3315-4327. É o nosso número. 4327, a segunda delegacia da mulher que fica lá no Salvador Lira. Zênia, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigadíssimo por ter vindo aqui e excelente trabalho lá para vocês, viu? Leve lá para a segunda delegacia o abraço de todos nós. Fazemos aqui o nosso Plantão Alagoas. Muito obrigado, e eu faço aqui esse apelo a essa vítima, já que tanta gente está comovida com a situação dela, que ela nos procure para a gente dar encaminhamento. É verdade, sem dúvidas. Valeu, querida, um grande abraço. Com Deus, obrigado, bom trabalho lá. Vamos ver aqui agora o que é que os nossos amigos no Facebook estão comentando. Vamos ver o que a Bruna Silva lá em Rio Largo, o Roberto Souza, o Brasil é uma zona de não sei o que lá, já passou com mais de 1000 aqui. O Roberto Souza, e mais, esse cara tarado poderia estar armado, viu? O motorista está certo, diz ele. A Isadora Félix, é fogo, rapaz. Sobra até para o motorista. O povo pensa que motorista tem olho atrás também. Ai, vou ficar calada, diz a nossa amiga Isadora Félix. O Augusto Silva, Lauro, ele foi conivente com o tarado, pois o mais correto seria ter levado o ônibus para a delegacia de polícia. Ninha Nunes, ele como motorista agiu certo, eu faria o mesmo sendo ele. Carlos Henrique, o motorista fez certo sim ao abrir a porta, porque vai que seja uma tentativa de assalto e tenha rajada de bala, aí vai sobrar, viu? Não só para os passageiros, como também para o motorista, diz ele. Lucimeire Leitão, os homens não fizeram comer do mesmo, são uns frouxos, diz ela. Givaldo e Luciene, de São Paulo, assistindo. Valeu, irmão, obrigado. Roberto Souza, o motorista está certo. Falar é muito fácil, quero ver na hora, diz ele. Luciano Silva, pior que o motorista
foi esse bando de macho fuleiro que viram a menina pedindo ajuda e ficaram de braços cruzados. O Demir Ferreira, eu sendo motorista, esse cara ia tomar lá, viu? Comigo, esse fera da gaita chega de não sei o que lá, de ódio, chega a dar ódio de assistir, diz ele. Obrigado a vocês pelo carinho de vocês, obrigado pela participação. O Plantão Alagoas é feito com a ajuda de todos vocês, inclusive nessa interação que a gente faz aqui na nossa fanpage. Olha, vamos ver agora a história da mulher que foi acusada pelo filho de matar e depois beber o sangue do próprio cachorro. O cachorro de casa. Na tarde de ontem, lá em Roteiro, região sul do estado, viu? A nossa reportagem teve que escutar isso. E a acusada assumiu que matou o cão. Eu matei sim, mas negou ter bebido o sangue do animal. Ludmila Calheiros, querida, na tela do plantão, essa história macabra. A cena é triste. O corpo da cachorra morta foi largado ao lado de um tonel de lixo. Os vizinhos chocados preferem não falar sobre a violência. Seu José Aparecido foi o único. Ele estava em casa quando percebeu o barulho da confusão, foi para a rua e perguntou a uma vizinha o que tinha acontecido. O que foi isso aí? A mulher falou assim, que é o apelido dela, né, que chama Penteinha. Furou o cachorro e bebeu sangue do carro filmado. O caso ocorreu no município de Roteiro, no loteamento João Jatobá, na zona rural. A polícia foi acionada pelos vizinhos, que se revoltaram. O delegado relembra a cena encontrada pelos policiais. Lá chegando, se depararam com a situação, o cachorro já sem vida, com o facão do lado, e os vizinhos e os parentes da senhora Luciene, afirmando que ela teria matado o cachorro, sacrificado e bebido o sangue do animal, né? Em depoimento na delegacia de São Miguel dos Campos, que registrou o caso, familiares disseram que a autora já havia praticado outros atos do tipo contra animais. Ela tentou se justificar para o delegado. Ela estava bastante embriagada. Ela falou que não se lembrava, no primeiro momento que não se lembrava, aí depois falou que realmente se ela fez isso foi em relação à prática da religião dela, que seria o candomblé, e que ela poderia estar possuída por alguma entidade espiritual que motivou ela a fazer isso. Nossa equipe procurou Dona Luciene. Encontramos a autora do crime na porta de casa. Para nossa equipe, ela contou uma versão diferente da apresentada na delegacia. Então a senhora nega que matou o cachorro num ritual? Não foi de faca, não. Seu filho já tinha informado que a senhora tinha matado outros animais aqui? Mentira dele, que eu não fiz isso, não é mentira. Tudo mentira. Ele mora com a senhora? Não. Mora não comigo. Aí como é que ele soube disso e acabou arrombando a porta? Veio de lá pra cá, pra dar em mim aqui. Ele é acostumado a dar isso aqui em mim, pra dar em mim. Da vizinhança aqui todo mundo sabe. A senhora confirma que matou o cachorro? Eu confirmo, sim. Isso aí eu não vou negar, eu confirmo. Por quê? Com raiva dele mesmo. Com raiva eu não pude me vingar dele dentro de mim. Aí eu peguei o jeito de me vingar do cachorro. Como é que foi que a senhora matou o cachorro? Eu papoquei ele no chão. E papoco mesmo no chão. A senhora não utilizou um facão? Não, juro como não. Bebeu sangue? Não. Isso aí eu confirmo como não. A dona Lucilene permitiu que a gente entrasse dentro do imóvel. E aqui dentro é possível perceber um pouco da confusão que terminou na morte da cachorra. Pelo chão, ainda há marcas de sangue. A porta que foi arrombada segue aqui, escorada por esse sofá. Pelo chão, a gente também consegue perceber restos da porta. E aqui, ainda a lata de bebida. Outros cômodos da casa ficaram revirados. Do lado de fora, mais sangue pelo chão. E um filhote de cachorro, que Luciene pegou na rua para criar. Ela se diz arrependida. Dói muito, que eu matei a minha cachorra. E era a cachorra de rua que eu peguei, dei banho ela, cuidei dela e cuidei dela com o maior carinho. E na hora que ele fez comigo, ficou muito nervosa, eu fiz isso. O delegado registrou a ocorrência, mas a autora foi liberada em seguida, já que a pena pelo crime permite que ela responda em liberdade. Há uma conduta prevista na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, que trata dos maus-tratos dos animais, que é a pena de 6 meses a 1 ano, e quando há a morte do animal, como foi o caso, aumenta de 1 terço, aí vai ter 1 ano e 4 meses.
Aí, como a pena é abaixo de 2 anos, é lavrado no termo de circunstanciado de ocorrência, o autuado assina, se comprometendo a comparecer ao juiz e é liberado. Vou dizer uma coisa, viu, delegado? Que história mais macabra. Ainda tem outros cachorrinhos. Homem, tira esses cachorrinhos daí, tira da casa dessa mulher, pelo amor de Deus. É uma história de arrepiar, viu? Uma história que inclui, inclusive, desavença entre mãe e filho, denúncia de um contra o outro, e agora essa história do sangue, Ludmila, dos animais bebido pela mulher. Vou te contar um negócio. Dessa aí, eu quero distância. A marca do sangue dos animais. Deus de misericórdia. E assim, com essa história macabra, vou encerrando o nosso Plantão Alagoas de hoje. Vai lá no portal p9.com.br, mas só depois de ver o Rafa Peixe com as informações do Nossa Arena a respeito do CSA, a respeito do CRB. E os caras que prometiam, Rafa, um protesto pacífico, terminaram metendo a mão no feijão. Meteram a mão